Oi, você quer saber um pouco mais sobre aquelas crenças que não deixam a gente caminhar com a alimentação infantil, sendo nós terapeutas, nós mães, pais, avós? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou Bárbara Moura, terapeuta ocupacional, sou mãe da Cecília e especialista em alimentação centrada na família. E esse vídeo é de uma gravação da live no Instagram, do dia 29/6/2020. Continue aí e assista esse papo muito legal sobre crenças na alimentação. E lembra de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal e ativar os sininhos para receber todas as notificações e todos os vídeos novos que eu postar aqui. Aguardo você e vamos lá! Olá, vamos aguardar um pouquinho a galera aí chegando. Vamos ver quem aparece. Estamos chamando seguidores. Oi, você por aqui? Coisa boa. Feliz você aqui. Esperando o pessoal ir chegando para eu começar a falar um pouquinho sobre essas crenças que limitam a gente. Acho que você já está bem desmistificada já, né, Juliana? Mas é sempre bom a gente ouvir de novo e ouvir. Toda vez que eu estudo essas crenças de novo, eu falo, nossa, eu acho que ainda caio nelas. Impressionante isso. O Instagram ele vai avisando as pessoas e as pessoas vão chegando. Oi, Marcinha. E é legal, né? Que vai chegando gente que a gente conhece. Você vê que as pessoas estão parando para te ouvir, isso é muito bom. Há sempre o que aprender. Isso mesmo, sempre há o que aprender. Vamos só esperar um minutinho aqui que a galera vai chegando. A Letícia, a aluna do Pratinho Feliz, a Cris também. Eu falo de crenças lá no curso, minha sogrita. Eu falo de crenças lá no curso, mas assim, a gente nunca consegue falar de todas, verdade é essa. Então é algo que a gente tem que conversar e reler. E as meninas que são alunas reassistam a aula de crença, porque a gente acaba esquecendo. E a gente tem que ir lembrando isso para os pais cotidianamente, porque o que é crença, né? Crença é algo que a gente crê tanto, que está introjetado na gente. Isso aí, crença, pratinho feliz. Está introjetado na gente, e aí às vezes a gente não consegue sair daquele pensamento. E aí você toma conhecimento daquilo, né? Você torna consciente que aquilo é uma crença que não te leva a ter sucesso com a criança, mas volta e meia você se cai nesse julgamento do outro, né? Ou no próprio julgamento da sua criança, você cai nela, entende? Então a gente tem que estudar as crenças, estudar, porque é isso que vai libertando a gente desse conhecimento que vem dos nossos ancestrais, né? E tem muita coisa boa, mas tem algumas que a gente vai começando a entender que não é bem assim que acontece, né? Então, nós temos crenças assim, né? Em todos os contextos da nossa vida. Então, antigamente lá, né, gente, curava o umbigo colocando a moeda, colocando o pozinho do café. E aí tinha o mal dos 7 dias, então tinha essa crença do mal dos 7 dias, que depois que a criança passava os 7 dias, ela ia viver, ela ia sobreviver, as pessoas comemoravam os 7 dias, não podia nem ter visita nesses dias. Ou seja, era uma crença que as pessoas tinham, que tinha esse mal, né? Mas o que era? Era a forma que curava o umbigo e que as crianças eram contaminadas, né? Tétano. E aí essas crianças morriam, e o tétano leva 7 dias para matar. Então, com o tempo foi descobrindo que não era bem isso, né? Que não existia esse mal de 7 dias. Lá na África mesmo, uma amiga minha foi para lá, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E lá tem uma tal de panelinha, é tipo uma sopa, não me lembro bem, assim, que eles fazem lá. E aí, as crianças que não tomam... Aí eles falam lá que as crianças autistas são as crianças que não comeram esse negócio aí da panelinha.
e aí elas ficam autistas. Então, assim, são crenças, e com o tempo a gente diz picão para icterícia. Pois é, não, tem muita coisa, né? E ó, pra você ver, essa coisa do picão para icterícia, eu tomei quando a Cecília nasceu, a minha mãe fez pra mim, ela, tipo, queria que desse banho na Cecília, um monte de coisa com isso. Eu tomei, né, que eu falei, se fizer bem, vai pro leite, ela toma. Então, essas crenças, elas vão e vêm, né, vão e vêm, e aí é uma verdade absoluta naquilo, e às vezes essa verdade, ela não te faz ter ganhos, ela não te faz ir para frente, crescer. E o conhecimento científico, junto com os conhecimentos dos nossos ancestrais, eles juntos é que vão crescendo, amadurecendo, e a gente vai descobrindo o que é a realidade. Que é café? Não, eu não preciso de café para live. Eu preciso de chá pós-live, porque falar, né, gente, sempre agita a gente. Então, falar para pessoas. E aí, às vezes, tem pouca gente aqui, mas depois o vídeo tem 300 visualizações, 400 visualizações. Então, quando eu assusto, eu tô falando para 400 pessoas. É muita gente, né? Então, isso dá uma ansiedade na gente. Então, eu não preciso de café, amorzito. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu fiz um top 10 de lives aqui. Algumas estão no curso, outras estão nos artigos que eu deixei lá em anexo. Para as meninas aí que são do curso, vão lá estudar mais, tá? E hoje eu tô assim... Hoje até que a gravação foi mais de boa, mas hoje eu gravei o módulo 4 já. Vai ficar disponível para as meninas essa semana. Tá lindo. Mas relaxam porque esse módulo tá bem mais tranquilo. Apesar de ser um pouco difícil para aplicar essa parte, mas tá mais tranquilinho. Vocês vão estudar lá os horários das refeições, tá bem? Vai ficar bem legal. Ainda falta editar, né? Que não é só gravar. Então vamos lá, o top 10 das crenças, né? O que mais aparece para mim, o que mais eu escuto, tanto na minha vivência com a minha filha, quanto dos meus sobrinhos. Eu escutava quando eu era criança e eu escuto como terapeuta ocupacional que fala muito de alimentação. Então, quando eu vou dar as mentorias online para os pais, que é onde isso aparece mais, e na hora que eu falo de alguma coisa, eu falo dessas crenças com os pais, eu falo, tem alguns conhecimentos, eu sei que a sua mãe falou, você ouviu isso a sua infância inteira, e alguns você vai achar que é verdade, mas eu preciso te contar algumas coisas que não são tão verdade, contar que Papai Noel não existe, né? E aí as pessoas, é mesmo e tal, alguns falam, eu já sabia disso. Aí volta e meia, na hora que eu falo, e aí, como é que foi a semana e tal, fala, foi difícil, por que foi difícil? Fulano não tá comendo nada, ele tá deixando tudo no prato e tal. Então, essas crenças, elas vêm, tá? Elas vêm. No dia a dia, elas emergem em nossas atitudes, em nossas preocupações. Então, na hora que eu pergunto pra família, o que tá te preocupando? Por que foi difícil essa semana? E aí, elas vêm com crenças. As preocupações são de crenças, entende? De coisas que elas não tinham que preocupar mais, porque, teoricamente, elas já sabem dessas crenças. Elas estão preocupadas. Então, como eu não comecei a fazer ainda, vocês estão vendo que tem um aviãozinho aí, tem uma caixinha de pergunta, um aviãozinho, se vocês quiserem apertar aí, compartilhar com a galera que vocês conhecem, vai ser muito bom, tá? Vocês não saem da live ao fazer isso, vocês apertam aí, manda pro pessoal que eles vão chegando para ouvir essa informação também, que faz muita diferença, principalmente de acalmar o coração de pai e mãe, e principalmente daqueles que estão na introdução alimentar. Então, se você tem amigas aí, mães que estão começando esse processo de introdução alimentar, manda para elas que elas vão se beneficiar muito. E para ter ousada também. Então, vamos lá, nossa live 18, e vamos nos libertar das crenças. E libertar, que eu falo, é ouvir elas sempre que puder, tá? Eu já fiz uma live falando de crenças, mas como eu tô com um público diferente, eu resolvi fazer de novo. Então vamos lá, top 1, tá? E eu não fiz por grau de importância, porque para mim todas são muito importantes, todas elas a gente tem que lembrar que aquilo é só uma crença que não vai nos levar a nada. Então vamos lá, top 1, lembra o top TVZ, né? Então top 1 das crenças, comer é intuitivo. Pois é, a gente confunde um pouco intuitivo com reflexo, né? Principalmente a gente que está na área da saúde, e sabe que a criança nasce com reflexo de sucção, que ao encostar na boquinha dele, ele já vira o rostinho e já começa
a sugar, ao sentir o cheiro do leite, né, no peito da mãe, ele já vira o rostinho e já começa a sugar. Então, meio que a gente confunde que a alimentação é um pouco intuitivo. Não, a alimentação não é intuitiva, a alimentação é aprendida. A gente aprende a se alimentar. A gente aprende a mastigar, a gente aprende a levar um alimento para um lado, para o outro. A gente aprende os sabores, a gente aprende a identificar os cheiros. A gente aprende a conhecer os alimentos. Então, na hora que eu olho para um alimento, é o meu primeiro contato com o alimento. Na verdade, às vezes o primeiro contato pode ser até o cheiro, né? Porque às vezes a gente sente um cheiro antes de ver um alimento. Então, comer não é nada intuitivo. Comer é aprendido. A gente precisa aprender a comer. Eu preciso ter hábitos para que eu aprenda a comer. Eu preciso ver pessoas comendo para eu aprender a comer. Então, eu sempre dou esse exemplo. Se a gente vai para culturas que é completamente diferente da nossa de alimentação, no início a gente vai estranhar. Você vai falar, poxa, o povo come, sei lá, come inseto. Eu sempre falo esse exemplo, né? Eu, por exemplo, pessoas comem ostra, né, aqui no Brasil e tal. E eu já vi várias vezes as pessoas comendo ostras, as pessoas falam para mim o sabor da ostra, as pessoas colocam limão e falam que é assim assado, e mesmo assim isso não me atrai. Mas talvez se eu me abrir para isso, né, se eu tiver uma motivação maior, e aí eu colocar aquilo na minha boca, eu vou começar a conhecer a ostra, eu vou saber o que fazer com a ostra lá na minha boca. Porque eu nunca tive essa experiência, só visual. Então eu vejo as pessoas comendo, eu vejo como é que as pessoas abrem, eu vejo que as pessoas abrem não, né? Coloco limão e tal, sugo, não sei o quê. Mas eu nunca coloquei na minha boca, então eu nunca tive essa experiência, eu apenas vi. E a criança do mesmo jeito. Na hora que a criança começa a introdução alimentar, ela começa ali o primeiro contato dela com os alimentos. E o que geralmente nós, mães, né, a gente não faz? A gente não come com a criança. A gente só oferece o alimento, a gente só dá o alimento. E nesse momento que a gente só oferece, a criança não está vendo. Então ela perde uma via de aprendizado, tá? Então comer não é intuitivo, comer é aprendido. A gente tem que aprender a comer, a gente olha o outro usando o talher, mas só no momento que a gente começa a realmente cortar e a carne escapar, e você não sabe direito como pega na faca, e aí você vai aprendendo. Então a gente precisa ensinar as crianças a comer. Se a criança está comendo em frente a uma tela, em frente a uma televisão, ela não está aprendendo a comer. Ela não vai aprender a comer. Porque ela não está prestando atenção no que ela está fazendo, ela está prestando atenção na televisão. E ninguém ensina para casa com a televisão ligada, mas a gente ensina a comer com a televisão ligada. Então isso tudo é um processo de aprendizado, não é intuitivo como a gente acha, né? Comer é para sobrevivência, mas a gente precisa aprender com alguém para comer. Comer é fácil. Então, além de não intuitivo, comer não é fácil. Para a gente comer, a gente usa todos os sistemas sensoriais e motores do nosso corpo. Vocês têm noção do que é isso? A gente coordenar. A gente precisa segurar o abdômen, a gente precisa ter uma postura para a gente comer, a gente precisa estar com as nossas pernas apoiadas, normalmente, né? Ou se a gente não tiver, a gente tem que ali buscar o equilíbrio de certa forma. A gente precisa controlar nossos braços, a gente precisa controlar a nossa cabeça. Nós usamos todos os nossos sistemas sensoriais para comer, então a gente usa o nosso sistema visual, olfativo, paladar, tato, auditivo, porque a gente está ali conversando, está ouvindo e tudo. Obviamente, uma pessoa que é surda, uma pessoa que é cega, elas vão comer, mas elas perdem uma via de aprendizado para comer. E se elas têm esses sistemas, né, intactos, elas vão usar, tá? E a gente vai usar nosso sistema proprioceptivo, que é a percepção do nosso corpo, é a capacidade que a gente tem de nos manter atentos ao que a gente está fazendo. É perceber o nosso corpo, sentir a dimensão do nosso corpo. E na hora de mastigar, na hora de levar o talher na boca, né, a gente usa esse sistema proprioceptivo o tempo inteiro. A gente precisa ter equilíbrio para sentar, então a gente usa o nosso sistema vestibular. E a gente também usa o nosso sistema interoceptivo, que é pouco falado, e que eu devo uma live sobre esse assunto. Então, todos os órgãos devem trabalhar. E depois os nossos órgãos internos, né? Então, a gente tem que ter... O nosso coração tem que estar numa cadência adequada para a gente comer. A gente tem que controlar a respiração para a gente conseguir engolir e não engasgar. Então, é extremamente complexo
o ato de comer. Então, se eu tenho alguma alteração sensorial, eu tenho um impacto na minha alimentação. E por isso que é tão comum em crianças autistas, em crianças com TDAH, em crianças com transtorno de processamento sensorial puro, em crianças com outras deficiências. Por isso que é difícil, por isso que normalmente tem um impacto na alimentação de alguma forma. Ai, Marcinha, sério, live é osso, né? Pois é, gente, minha live não fica mais aqui no Instagram, tá? Quem quiser assistir ela depois vai ter que acessar lá no YouTube. E aí toda quinta-feira eu vou subir a live lá no YouTube, por um outro ângulo e tal, a coisa aqui tá ficando bem profissa, mas ela não vai estar no Instagram mais. Então vamos lá, comer, né, não é fácil. Então essa crença de que comer é fácil, comer é intuitivo, não é. Então pra gente, só o sistema, só os músculos que a gente usa para mastigar e tudo, a gente usa 26 músculos. Eu tenho até que colar ali para lembrar, 26 músculos. E 6 nervos cranianos. Então, assim, é muita coisa, é muita conexão que a gente precisa fazer, né? São muitos sistemas integrados, então o cérebro tem que processar todos os sistemas, entender tudo que está acontecendo, entender que cheiro é esse, entender que sabor é esse. Só que quando a gente vai ficando adulto, nós vamos fazendo as coisas de uma forma muito, muito automática, porque vai virando automático. Você vai fazendo todo dia, a alimentação você come várias vezes ao dia, então você vai aprendendo como que isso acontece. Só que a gente esquece as dificuldades que a gente passa. Isso é por toda a vida. Às vezes você está num trabalho novo, né, e no início é super difícil você começar, você pegar o jeito, pegar a dinâmica do trabalho e tal, não sei o quê. Com o tempo, aquilo passa a ser óbvio para você, você nem pensa para fazer as coisas, você nem conscientemente, você nem raciocina muito para fazer. E às vezes a gente até esquece o quanto foi difícil. Aí entra uma pessoa nova, toda desorientada, igual você entrou. Aí você fala assim, nossa, fulano é perdido, né, não sei o quê. Mas porque você não se viu, né, na hora que você começou esse trabalho. E alimentação é a mesma coisa. A gente não tem uma câmera filmando como é, né, a gente aprendendo a comer. Pode até ser que a gente tenha aqueles vídeos engraçadinhos, não muito na minha geração, porque o acesso a câmeras era extremamente limitado. Mas vão ser só aquelas gracinhas, né? Aquelas fotos, o menino todo sujo, mas não tá ali na dificuldade do dia a dia. Então, comer não é fácil, tá? Na hora que os pais acharem, esse menino não sabe comer, não tá entendendo, e aí você vai explicar para ele a complexidade que é comer. Para TOs, né, fazer análise de atividade. Quais músculos eu preciso para mastigar? Quais sistemas eu preciso para mastigar? Qual postura que eu tenho que ter para eu comer? É extremamente complexo. A gente usa muitas funções para conseguir comer com qualidade. Top 3 das crenças. Comer mais de 5 cores no prato. Gente, só a gente ter, né, lá com a capinha e tal, não sei o quê. É nosso sonho os meninos comerem uma variedade enorme de alimentos, mas não é assim que acontece e nunca foi assim que aconteceu. Na hora que os nossos pais, nossos avós viram e falam assim, mas seu pai comia de tudo, não tinha disso, não tinha esse negócio de cuspir, não tinha esse negócio de virar o prato, óbvio, né, o chinelo tava lá comendo, o olho cortando e do menino que não comesse. E a outra questão não tinha essa disponibilidade de alimentos que nós temos hoje. A maioria dos nossos pais, nossos avós, não tinha, gente. Não tinha um sacolão que você comprava alimentos fora de época, tá? Você podia até comprar os alimentos e tudo, mas eram os alimentos, as feiras, né, que tinham, eram os alimentos da estação. Não tinha essa coisa de você comer manga o ano inteiro, você comer goiaba o ano inteiro, você comer folha sim, né? Que folha sempre dá o ano inteiro. Mas os legumes, tem a época de cada legume, tem a época do chuchu, tem a época do jiló, tem a época da abóbora, tem a época dos alimentos. Não era essa disponibilidade que a gente tem. E aí na hora que fala que comia de tudo, comia daquilo que estava ali. Mas na hora que você coloca um prato para uma criança que tem lá 1 milhão de cores, aquilo pode confundir e assustar a sua criança. Ela está aprendendo a comer. É a mesma coisa se você vai para uma cultura diferente e aí coloca vários tipos de alimentos diferentes para você comer. Quem gosta de comida japonesa, né, passou por um processo de adaptação para aprender a comer.
Raramente a gente, da primeira vez, já ama um japa, né? Então, primeiro você pega aqueles que são já, tipo, maçaricados, mais cozidinhos e tal, um que tem uma frutinha, aí você vai lá e come. Mas você não vai colocar um sashimi, o próprio sushi mesmo, né? O uramaki, não sei o que, lá pra você, o negócio lá todo cru logo de primeira. Você não vai fazer isso. Aquele tanto de coisa diferente lá que você não conhece, não sabe nem como é que mastiga. Você não sabe qual vai ser a sensação que vai ser na sua boca. Então eu lembro, quando eu comecei a comer japa, eu namorava ainda, meu marido falava assim, eu não gosto do japa de não sei tal lugar, do Super Nosso, que é um supermercado que a gente tem aqui, porque eu acho muito grande, porque aquilo na minha boca, ele meio que crescia, eu tava começando a aprender a gostar, então eu comia os pequenininhos, aqueles que eram grandes, não dava pra mim. Hoje eu como qualquer um, às vezes os ruins, até hoje não gosto muito dos crus, tá vendo? Então, minha irmãzinha, gente, então, assim, é um processo a gente aprender a comer. Então, na hora que você coloca aquela variedade enorme ali no prato da criança, ou então um volume gigante, ela assusta, gente, ela tá aprendendo. Então, sei lá, ela já come muito bem a cenoura, então você põe a cenoura, ela tá começando a comer o chuchu, vai ser um pouquinho do chuchu. Porque se a gente colocar volume, assusta. Se colocar tamanhos grandes, que vai ter aquele boom de sensação na boca, ela vai achar estranho. Isso é comum para todas as crianças. Principalmente quando elas estão na faixa de 2 anos e pouquinho, que elas estão realmente falando assim, olha, agora eu sei falar, agora eu que mando aqui. Então, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e elas começam a eliminar um monte de alimento. E aí a gente vai eliminando, né? Então, assim, comer mais de 5 pratos, mais de 5 cores no prato é lindo, mas isso não é o comum. Então a gente tem que falar para os pais assim, olha, calma aí as expectativas, que não é bem assim. A gente pode fazer com que seu filho coma uma variedade boa de alimentos, mas não tão lindo como parece ser, né? É todo um processo ali, ela vai conquistando isso, tá? E os pais também precisam comer bem, né? Para a criança ver os alimentos, para ela ter contato visual com esses alimentos, colocar esses alimentos na mesa para ela se servir. Sábado mesmo, minha sogra fez uma mesa linda e foi peixe, colocou a salada com alface, tomate, não sei o quê. A Cecília nem comeu alface, mas aí ela achou aquilo muito legal, assim, ela ficou interessada. Na minha casa, a gente coloca os alimentos na mesa. E aqui eu tô no sítio do meu sogro e da minha sogra, passando a quarentena aqui, e aqui eles têm o hábito de ter a comida no fogão. Então a gente sempre leva a Cecília para ver o que tem e tal, para servir junto. E aí aqui, como tava na mesa, acho que ela lembrou de comer lá em casa, né? Então ela mesma que serviu o alface, ela quis servir. E mesmo sabendo que ela não come, eu permiti com que ela levasse isso no prato. E aí depois ela simplesmente tirou o alface e não comeu, mas ela teve contato com aquela folha, ela viu mais ou menos o que era. Então é assim que a gente vai construindo essa variedade de cores, mas não adianta a gente ficar esperando que as crianças vão comer um prato tão colorido assim, tá? Sendo que às vezes é difícil para nós adultos comer uma variedade tão grande de alimentos. Top 5, na verdade essa aqui tinha que ser tipo assim a última, porque essa dói meu coração, na verdade. Deixar a criança com fome porque ela vai comer. Gente, acho que talvez eu nem precisava falar dessa, mas o pior é que eu preciso, tá? Deixar a criança com fome não vai fazer com que ela coma. Gente, eu posso estar com a fome que for, eu não sou muito chegada em quiabo. Se eu abrir a panela e ver que eu não vou comer quiabo porque eu tô com fome. Eu não vou comer ostra porque eu tô com fome, entendeu? A Cristina, minha irmã, falou que ela não gosta muito dos crus, ela não vai comer o japa cru porque ela tá com fome. Ela vai comer o que ela tá pronta para comer, o que ela tá preparada para comer, o que o paladar dela pede para ela comer. E aí tem pediatras, tem gastro. Gente, eu já chorei por conta disso, tá? Falou numa mentoria, a mãe ouviu de um gastro, tá? Referência lá na cidade dela, e ouviu de um pediatra, para deixar o filho dela 3 dias com fome, que ele ia comer. Graças a Deus ela não ouviu, né? Mas e aí quantas mães acabam ouvindo isso, tá? E aí acaba que o filho não vai comer, ele vai comer o que ele gosta, ele vai comer o que ele tá pronto para comer.
Se ele só come biscoito, ele vai continuar. Talvez ele vai até aceitar um biscoito de uma marca diferente. Mas ele não vai aceitar comer brócolis porque ele está com fome. Ele não vai aceitar comer couve porque ele está com fome. Não vai. Então, aí que eu falo, essa questão da fome, às vezes a gente fala, isso é óbvio que a gente não vai deixar as crianças com fome. Mas aí chega um paciente pra gente e fala que vai dar abridor de apetite. Os abridores de apetite que funcionam, eles têm uma ação neurológica, tá? Porque quem tem consciência, não, total. Quem tem consciência da fome é o cérebro, né? Então a gente tem o nosso sistema interoceptivo manda informação lá pro cérebro, olha, o estômago tá vazio, e aí a gente tem a sensação de fome. Então, os abridores de apetite que funcionam vão ter ação no cérebro. Só que a gente está falando de crianças de 3, de 2 anos. E, obviamente, que esses abridores de apetite têm efeitos colaterais, né? E um deles é dor de cabeça. E sonolência. Então, assim, eles vão aumentar o apetite da criança, mas normalmente eles vão aumentar o apetite da criança para aquilo que elas já comem e não para alimentos novos. Elas podem até ficar mais abertas a experiências, a brincar com alimentos diferentes. Até quando vai brincar com alimentos novos, eu sugiro que a criança esteja com fome, né? Mas não com esse limite extremo de fome, tá? E aí, quando a gente fala de deixar a criança 3 dias sem comer, a gente está falando de um organismo que vai começar a usar as reservas da criança que ele não deveria usar. Né? Ele vai começar a usar de massa magra, ele vai começar a usar uma gordura que tinha que estar lá no cérebro dessa criança, fazendo ela pensar, fazendo ela aprender, fazendo o cérebro dela desenvolver. E aí o organismo dela vai estar usando dessa gordura para ela crescer, para ela ter energia, que é para isso que a gente come. Né? E nós adultos, a gente não cresce mais, se a gente come além do que a gente gasta, a gente engorda. Tá? Então é por isso que geralmente as crianças não engordam, porque elas usam muito esse alimento para crescimento e para gasto energético mesmo. Né? Mesmo assim, agora na pandemia, não sei se vocês estão sabendo, o índice de obesidade infantil deu um boom, né? Porque os meninos estão muito sedentários e não tem muito o que fazer, tá? Então, deixar com fome nunca vai ser o caminho. Enviei para várias amigas mamães. Isso aí, Cris, manda aí para elas. Outra crença que a gente, quando crescer, passa. E isso eu tô falando de crianças que têm dificuldades alimentares ou que têm uma seletividade alimentar mais preocupante, tá, gente? A gente tá falando de crianças que comem, sei lá, 3 tipos de alimentos no total, ou come um alimento de cada categoria, ou que passa por dificuldades sociais mesmo. Vai sair com a família e não aceita nenhum alimento que está ali no restaurante, a família tem que sempre preparar um alimento especial para essa criança. Então, pensando nessas crianças, quando crescer, se a gente não tiver um direcionamento e um cuidado, isso não passa. Isso é muito coisa de vó, né? Seu tio era assim e tal, e depois passou. Não sei quem era assim, passou. Seu primo era assim, não preocupa com isso não, porque isso vai passar e tal. E quando a gente está falando de reais dificuldades para comer, quando a gente fala de crianças que só de ver um alimento no prato, ele grita, ele pede para tirar da frente dele. Quando ele vê outra pessoa comendo, essa criança faz vômito. Gente, isso não vai passar. E, na verdade, através de uma mãe, eu descobri que existem grupos de adultos que não comem, que têm pavor de comida e que têm sérios problemas sociais por conta disso. Porque comer é social. A gente sai para celebrar, a gente come. A gente sai, é um aniversário, você está comendo. É Natal, você está comendo. Chega uma visita na sua casa, você compartilha comida. Você teve um neném, o que você tem lá no congelador? Uns alimentos congelados para oferecer, né? Para assar, ou você compra um bolo. Então, sempre envolve alimento. Relações envolvem alimentar, né? E aí são adultos que têm muita dificuldade com alimentos. E aí é o que eu falo muito para as mães. Eu falo, olha, o que a gente pode fazer hoje é criar boas emoções para essa criança. Para quando ela estiver lá na frente, ela poder resgatar bons sentimentos com os alimentos, boas relações com os alimentos.
e poder usar disso de uma forma cognitiva e falar, olha, eu preciso comer, né? Eu preciso me relacionar, eu preciso compartilhar um pouco dos alimentos e etc. Então, quando crescer, passa? Passa. Se a gente cuidar, se a gente olhar para isso, se a gente treinar essa família, se a gente acolher essa família, se as famílias tiverem conhecimento, tá? Das mudanças que tem que acontecer, dessas crenças. E essas crenças, assim, como é intuitivo, e aí a mãe vai acreditando que aquilo vai passar, ai, mas comer é tão fácil, é tão óbvio, por que esse menino não consegue? Porque para ele é tão difícil. E aí você fica com uma expectativa que tem que ter 5 cores no prato. Gente, isso é de surtar qualquer pessoa. Só que normalmente as pessoas não têm essa consciência, sabe? Que tem essas crenças. Muita gente fala, não, Bárbara, eu sei disso, eu já sabia disso. Mas como eu falei, a preocupação dela, quando eu falo, por que você está preocupada? Por que essa semana foi difícil? Sempre bate nessas crenças. Sempre bate em uma dessas crenças. É impressionante. É impressionante. E olha que eu falo muito delas, acho que eu falo delas em todas as mentorias com os pais. E isso acontece, tá? Então, top 7, top TVZ das crenças aqui. Quando vai para a escola, melhora. Será? Gente, eu tava dando supervisão para uma TO semana passada. E aí ela tá com um paciente extremamente complexo. E ela tava precisando de uma luz, né? Um caminho para seguir e tal. E aí graças a Deus, eu consegui. Aliás, a gente tem que testar primeiro, né? Mas vamos lá, nós traçamos um plano. E aí esse menino fica na escola sem comer, porque na escola não pode levar os alimentos. É só o que tá na escola. É uma conduta da escola, uma cultura da escola, ok. Só que a gente tem que pensar nos alunos, né? Nós temos que pensar em inclusão para todo mundo, não só para aquele que está na cadeira de rodas, para aquele que tem o diagnóstico de autismo, para a criança que tem deficiência visual, para a criança que tem deficiência auditiva e deficiência intelectual. Inclusão é para todo mundo, gente. Inclusão é para um garoto que chegou que os pais estão divorciando. Que aquele menino vai precisar ser mais acolhido na escola. E aí essa criança, ela fica 4, 5 horas, não sei, sem comer na escola, porque ele não aceita nada que é ofertado na escola. Olha o impacto social disso na vida dessa criança. É muito grave isso. Então, assim, a escola teria que abrir mão para essa criança levar aquilo que ela come, né? A gente, é como eu tô falando, a criança ela vai comer aquilo que ela tá preparada. Obviamente, ela tem que ver os outros comendo, né? Comer é social, a gente aprende com o outro, você vê com o outro, vai ser bom para ele. Mas não quer dizer que somente isso vai resolver o problema dessa criança, porque a dificuldade alimentar, gente, ela é a ponta do iceberg. A gente tem que ver o que está lá embaixo. E a gente tem que ver o que está ocasionando aquilo. É um transtorno de processamento sensorial? É algum outro transtorno? O que está acontecendo? Qual que é a dificuldade dessa criança? Tem algum trauma envolvido? Teve alguma alergia, refluxo? Esse menino passou por UTI quando nasceu? Então a gente tem que descobrir, não é simplesmente colocar num ambiente ou colocar naqueles cursos de culinária que as crianças cozinham uma ali com a outra. E eu não estou falando que isso é errado, isso é extremamente positivo, as crianças precisam disso. Elas precisam relacionar com as crianças, elas precisam ver o que as outras crianças fazem. Isso é muito bacana, mas a gente tem que ter um acompanhamento aqui do lado e uma escola que vai incluir essa criança, tá? Então, assim, talvez é uma família que tem que repensar até na escola que está seu filho, né? Porque não dá para ficar. Escola, ela tem um papel social muito grande, assim como a alimentação. E ali os dois estão batendo de frente. É uma criança que está sem esse suporte. Então, isso a gente tem que refletir também e chamar os pais para reflexão. Não é que você vai falar com os pais, olha, tira esse menino da escola. Não, mas é trazer isso à consciência dos pais. Top 8 aqui. Sobremesa só depois do almoço. Ju, daqui a pouco eu leio seu comentário, tá? Top 8. Sobremesa só depois do almoço. Será que é só depois do almoço mesmo? Oi, Sarinha. Só depois do almoço mesmo, tá? Porque vamos entender aqui. Essa questão da sobremesa é algo bem complexo.
porque isso é algo que a gente escuta desde sempre, né? Vamos comer sobremesa só depois que papar. Ou então mais 2 colheradas para você comer a sobremesa. E a gente tem que pensar em vários contextos aí essa sobremesa. Primeiro, quando a gente coloca o doce, né, a sobremesa como um rei. E o doce não tem que ser rei, o doce tem que ser simplesmente mais um alimento. Porque lá no nosso cérebro ele já é um rei. Porque na hora que chega açúcar no nosso cérebro, o cérebro fala, uau, quero energia, uau, amo isso. Açúcar no cérebro tem o mesmo efeito da cocaína. Então é por isso que a gente vicia em açúcar. Então o cérebro já sente o açúcar como uma sensação maravilhosa. E aí se a gente hipervaloriza esse doce, falando que ele não, você tem que comer primeiro, tal. Quando a gente fica hipervalorizando essa sobremesa, a criança entende que aquilo é escasso. Uau, nossa, aquilo eu preciso conquistar aquela sobremesa, eu preciso conquistar. Fica como um prêmio, entendeu? E aí a gente vai reforçando isso. Não, come aqui primeiro, depois eu te dou a sobremesa. Depois do almoço eu te dou a sobremesa. Se você fizer isso, eu te dou a sobremesa. Se a gente desligar o celular, eu te dou o chocolate. Tá? A sobremesa que eu tô falando é esse doce. Essa coisa que fica numa redoma, né? Que a gente faz questão de colocar. Como se o doce fosse o proibido. Então, as crianças querem, tá? Então, a gente tem que agir com a sobremesa, com o doce, o mais natural possível. Então, sei lá, tá perto do almoço e seu filho sabe que tem a sobremesa. E aí ele fica lembrando, eu quero, mãe, eu quero. Aí me dá só um pouquinho. Gente, dá. Pega um pouquinho, porciona, um pouquinho. Não vai tirar o apetite dele, ele comer um pouquinho da sobremesa, ele come. Pronto. A criança ficar feliz, a vida vai te dar o maior sossego, a maior paz do universo. E as crianças ficam muito agitadas como comer açúcar. Então, dá ele aquele pouquinho e pronto, entendeu? Não fica discutindo, entrando no embate, não sei o que e tal. Não, dá ele, pronto, daqui a pouco você serve o almoço. Dependendo dessa criança, não vai nem lembrar do doce, tá? Não faça da sobremesa uma rotina na casa. Oriente sempre isso para os pais. Nossa, todo dia ela... Porque a criança, gente, ela tá ali comendo o almoço. Ela vai lá e lembra que depois tem a sobremesa. Ela para de comer. Ela vai parar. Se aquilo faz parte da rotina da casa, sempre ter um docinho depois do almoço, ela para de comer às vezes porque ela lembrou da sobremesa e ela quer. A criança, ela quer o prazer imediato. Criança até 7 anos, 6 anos, mas elas querem o prazer imediato. Elas não conseguem esperar. Elas querem. Então, elas lembram, elas querem aquilo. Então, a gente tem que ir fazendo essa coisa mais tranquila, sabe? Sem ficar, a sobremesa. Não, dá pouco e pronto. Sem muita emoção. Ou então, também tem aquela, né? Mais 2 colherinhas que você pode comer sobremesa. A gente tem que pensar uma coisa. Às vezes, essas 2 colherinhas a mais que a criança come era o espaço que tinha para o doce. Só que ela vai comer essas 2 colheres do almoço para poder comer o doce, que ela quer ganhar o doce. E aí ela come o doce, ela vai ficar muito cheia. E aí a gente vai dar uma sensação negativa para a criança, ela vai criar mais ainda, comer é ruim, porque eu fico com minha barriga doendo depois. Ou então, não, se você não comer tudo, você não ganha sobremesa. E aí todo mundo come a sobremesa, a criança não come. Primeiro que ninguém cumpre essa regra, então já cai por terra isso aí. E depois, se você deixar a criança sem comer, que louco isso, né? Então, não tem essa, tá? Comeu, a gente tem que confiar na criança. Ela comeu, ela tá satisfeita. E vai todo mundo depois comer uma sobremesa e ela quiser, ok. O que a gente tem que fazer é dosar. E aprender a dosar para nós também, né? Vamos lá, top 9. Essa é massa. Fazer aviãozinho ou colocar telas motiva a criança para comer melhor. Será? Às vezes, realmente, às vezes a criança come melhor mesmo. Ela come talvez uma cenoura que ela não comeria, ela come um chuchu que ela não comeria, ela come um feijão que ela não comeria, porque ela nem sabe o que ela tá comendo. Porque se ela estiver em frente à tela, ela nem sabe o que tá entrando na boca dela, né? Ela tá ali olhando e entrou, ela mastigou, engoliu, pronto, acabou. Ou quando a gente faz o aviãozinho, e o menino abre a boca, você põe lá, tá? Então, não é que o aviãozinho é proibido, tá, gente? A televisão é proibido. Não existe certo, errado. Porque às vezes quando você fala de uma coisa, né? O mundo tá assim. Ou você é lado A ou você é lado B.
Você não pode compartilhar as ideias, não. Então, na hora que você... Qual a intenção que você está fazendo de fazer esse aviãozinho? Às vezes a criança já nem quer comer mais, tá? Ela não está nem a fim de comer mais, e aí você acha que ela comeu pouco, e aí você começa a utilizar desses artifícios para ela comer mais, tá? Sem confiar no filho, né? Sem confiar na criança. E aí começa, essa colherinha para o papai, essa colherinha para a mamãe. E aí essa criança, ela vai só encher no estômago dela. E depois ela vai ter uma sensação ruim. Ela vai sentir que ela está extremamente cheia e aquilo não é confortável, tá? Então, evitar fazer isso nessa intenção. A criança comeu, e aí na hora que ela para de comer, começa a fazer essas artimanhas para a criança comer mais. Não, gente, se ela parou de comer, respeita o tempo dela, dá os intervalos entre as refeições para ela entender que ela precisa comer a quantidade suficiente para ela se sentir satisfeita. E na hora que a gente começa a utilizar esses artifícios, sabe o que é isso? É forçar a alimentação. Aí às vezes a gente pergunta pro pai ou pra mãe, já teve algum episódio que forçou a alimentação? Os pais vão lá e falam, não, nunca forcei, porque às vezes acha que forçar é só segurar no braço e enfiar a comida abaixo, mas isso é forçar. A gente enganar a criança para ela comer mais é forçar. Às vezes tá lá com o bebezinho, aí mostra o chocalhinho assim, a criança, olha o chocalhinho, você enfia a comida lá dentro da boca dela, você tá forçando. Ela não tava querendo comer aquilo mais. Aí você vai lá e força, reflexo, né? Ela nem vai saber o que é ali, ela vai lá, engole e pronto, acabou. Mas você tá forçando a alimentação, ela vai se sentir extremamente cheia, e essa sensação de estar extremamente cheia não é legal. Na aula ao vivo da galera do Pratinho Feliz de sábado, a gente estava falando um pouco disso, sabe? Que aí, quando eu até dei um exemplo, assim, quando a gente vai numa churrascaria e aí a gente come muito, e aí depois você ainda come aquele pudim. Dei exatamente esse exemplo. E aí a gente fica, ai, nossa, pra que eu comi isso tudo? Não precisava comer isso tudo e tal. Então é essa sensação que a criança vai ter sempre, porque a gente tá sempre querendo colocar mais comida na boca dela. E graças a Deus as crianças têm esse mecanismo de defesa e elas não comem tudo aquilo que a gente quer que elas comam. Se elas comessem, né, elas iam estar extremamente obesas, tá? Então por isso que às vezes tem crianças que têm dificuldade de perceber a saciedade, então às vezes são crianças que comem muito, comem exageradamente, também é uma questão e também tem que resolver, tá? Só que quando é bebezinho é lindo, né? Porque ele come de tudo, ele raspa sempre o prato e depois que vai crescendo, vai percebendo que essa criança aparentemente nunca está satisfeita, tá? E isso não é positivo. E vamos lá, top 10, porque também o tempo já tá quase estourando aqui. Comer tudo é comer bem. Então, assim, pelo que eu tenho falado, por tudo, né, das outras lives e pelas crenças de hoje, dá para perceber que não é bem assim, né? Que às vezes as famílias acham que o filho não comeu bem essa semana porque ele não raspou o prato. Gente, tem dia que a gente come mais, tem dia que a gente come menos, e assim acontece também com as crianças. Quando a gente começar a levar a sensação de fome, as nossas experiências com o alimento, quando a gente começa a fazer esse paralelo, com a criança também funciona muito parecido, não é diferente. Às vezes uma outra pessoa coloca um prato para você, te serve, né? Às vezes você está num restaurante lá, à la carte, tal, colocou uma quantidade de comida. E às vezes você olha e fala, nossa, eu não dou conta disso, né? E aí você come, você vai comer até você ficar satisfeito, você terminou, pronto, acabou. E às vezes foi pouco, às vezes foi muito, né? E não quer dizer que você comeu mal porque você não comeu tudo. E às vezes você continua com fome porque a quantidade foi pouca. E às vezes não vai ter nem como você repetir, ou você não sabe pedir para repetir. E aí não quer dizer também que você comeu bem, porque você continuou com fome. Então comer bem é saciar a nossa necessidade. Comer bem é eu estar com fome, eu como aquele alimento e ele me satisfaz. Isso é um pouco de comer bem. Comer bem também é eu comer uma comida com qualidade. Então, se eu só tomo alimento, se eu só me nutro de alimentos de má qualidade, ou alimentos que têm pouco potencial nutritivo, de fibras, de proteínas, de minerais, etc. Eu não estou comendo bem, realmente eu não estou me alimentando bem.
Mas às vezes essa criança ela consegue tomar pelo menos o leite. E o leite consegue suprir muitas necessidades das crianças, tá? Então eu falo para os pais, calma, ele está sendo suprido daquilo que ele precisa, ele está tomando a quantidade de proteína que ele precisa. Dá tal leite, porque pelo menos a gente vai garantir que ele tem o consumo dos nutrientes necessários, tá? Mas entende que comer bem não é raspar o prato? Porque se for assim, se você come um pratão de sobremesa, você comeu bem, tá? Aquilo que a gente gosta, a gente come bem, você come tudo, né? Então comer tudo não é sinal de comer bem. Comer bem é a gente conseguir saciar as necessidades, né? Que a gente sente de fome e as necessidades do nosso corpo. Então é isso que a gente tem que proporcionar para as crianças. É com que elas tenham os nutrientes que ela precisa para o crescimento dela, para o desenvolvimento do corpo e do cérebro dela. E que ela não passe por necessidades. E nem necessidades, né? Que eu digo necessidades de fome mesmo, de deixar a criança com fome, e nem necessidades nutricionais, tá? Então, comer bem é isso. E comer bem não é a criança comer tudo. Comer bem é ela aprender se relacionar com os alimentos. Ela não ter medo dos alimentos. É alguém conseguir comer perto dela e ela não nausear, tá? Ela conseguir abrir a geladeira da casa dela sem problema. Isso é comer bem. Isso é ter uma boa alimentação, tá? Às vezes ter um pedacinho ali de alguma coisa. Às vezes eu não gosto muito, mas eu não nauseio com aquilo. Ou alguém serviu meu prato e tem alguma coisa que eu não como e eu simplesmente não comer. E não precisar chorar por não ver aquilo ali no meu prato. Isso é comer bem. Comer bem é estar feliz na mesa. É ter uma mesa de refeição sem briga, sem os pais brigando, ou sem brigar com a criança, sem obrigar a criança, sem enganar a criança. Isso é comer bem. Porque a gente vai enganando as crianças. E aí elas percebem que elas estão sendo enganadas. As crianças não estão ali passivas, né? Que isso também é uma crença. Que a gente tem que desmistificar sempre em nós. Comer bem, às vezes... Comer bem não. As crianças, às vezes, ainda é tida como seres muito passivos. Tá? Que não tem opinião, que não tem escolha. Tá ali. A hora que você crescer, né? A hora que você comer um pão de sal inteiro, você vem dar a sua opinião. A hora que colocar o pé no chão, né? Você tem direito de falar alguma coisa. As crianças ainda são assim. Já melhorou muito. As crianças já ganharam muito espaço e a gente ainda tá naquele limite assim, né? Que às vezes a criança ganhou espaço até demais e os pais perderam. E às vezes a gente ainda tá naqueles extremos que a criança não tem espaço nenhum, que vem dessa crença. E aí fica aquele duelo na cabeça dos pais, né? Até onde ceder, até onde não ceder, até onde ir, até onde não ir. Mas quando a gente pensa em respeito, a gente consegue colocar a dose certa. Quando a gente respeita o outro, tá? Quando você respeita o seu colega de trabalho, quando você respeita o seu parceiro ou a sua parceira, quando você respeita o seu vizinho, você consegue respeitar a sua criança. Então, assim, e aí a sua criança também entende o que é respeito. Quando a gente consegue respeitar os nossos pais. E na hora que a gente entende o que é respeitar o outro, respeitar as escolhas do outro, escolher o que o outro quer para ele, não quer dizer que isso vai ser para você, a gente também consegue respeitar e dar ouvido para as nossas crianças. E aí que a gente entende. E falando em respeito, né, tá no movimento do LGBTQI, eu não sei todas as siglas, a gente está nesse movimento, no movimento de respeito. A partir do momento que a gente respeita a escolha do outro, a gente está ensinando para o nosso filho. Então, na hora que a gente não sabe dosar, né, na hora que você não sabe até onde você ir, peraí, eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu estou respeitando meu filho? E na hora da refeição, isso aparece escancarado. Isso se escancara. Na hora que eu falo, não, você vai ter que comer. Para você sair da mesa, você vai ter que terminar de comer. Né? Que às vezes as crianças escutam muito isso. Então aí fica 1h30 lá olhando para o prato, sem saber o que fazer com aquele prato. E hoje aconteceu uma situação muito legal. Minha filha pediu que ela queria mais. E aí foi minha sogra que serviu ela. Serviu só, acho que arroz, feijão e farinha, que ela pediu para repetir. E aí ela comeu mais umas 2, 3 colheradas e não quis mais.
Aí a minha avó falou, mas você pediu mais, agora tem que comer. Aí o meu marido falou assim, ela comeu o tanto que ela queria mais. Ela repetiu o tanto que ela achava que ela tinha que repetir. Foi mais ou menos algo do tipo assim. E eu falei, é isso aí. Ela não precisava comer tudo, não foi ela que serviu. Talvez se ela tivesse a capacidade de ir lá e servir a quantidade que ela queria repetir, talvez ela colocaria só um tiquinho lá mesmo que ela queria, né? Então, na hora que a gente começa a respeitar, olhar para o outro, né, com amor, com respeito, a gente sabe o limite das nossas crianças, tá? Tem algumas necessidades que você não consegue falar para o outro. Você fala por si, não pelo outro. Nós como pais, né, eu, mãe, eu, terapeuta no meu consultório, eu também tenho que colocar esses limites, né, até para os pais mesmo. Aquele espaço ali é meu. Então, eu coordeno, né, quem fica dentro da minha sala, quem não fica. Eu coordeno até onde a criança vai, até onde a família vai, aquele espaço é meu. Eu que coordeno aquele ambiente. E tem que existir essas hierarquias. A vida existe essas hierarquias e a criança precisa aprender. Então, nós pais, nós terapeutas, a gente tem que entender onde vai a nossa escolha e onde vai a do outro. Né? Então, eu como mãe, eu vou escolher onde a minha filha vai comer, eu vou escolher as opções que eu vou oferecer para ela, respeitando aquilo que ela está pronta para comer. Mas a quantidade é ela que decide, o que ela vai colocar na boca dela, ela que decide. Não sou eu, tá? E aí, na hora que eu tô lá na minha terapia, é a mesma coisa. Eu convido a família para participar da minha terapia. E aí eu faço uns combinados prévios. E aí eu vou gerenciando aquilo. Se eu ver que ela tá vindo demais, eu vou falar, vamos com calma. Deixa que eu comando agora. Tá? Então, a gente vai aprendendo a gerenciar isso e sempre com muito respeito. E se a família não quiser entrar, tudo bem, né? A questão é com ela. Então, como trabalhar com crianças não verbais, este limite complexo, né? Mas esse limite, como assim você fala? Vamos correr que nosso tempo tá acabando. Explica mais um pouco, Ju, tá? Para eu entender sua pergunta. Ficam bem as crianças que comem açúcar, representando muita teoria. Que legal. Tive que levar laudo médico e assinar um termo de responsabilidade para meu filho levar o lanche para a escola por ter seletividade alimentar. Olha só, gente, até que ponto a gente tem que ir no médico, para o médico falar que essa mãe pode levar, né? Cadê a empatia com o outro? Cadê o respeito com as necessidades do outro, né? Acabou que eu vou falando de outros assuntos aqui. Mas, assim, quando a gente está lidando com crianças não verbais, não quer dizer que elas não falam, que elas não entendem o que a gente está falando. E aí é sempre bom a gente esclarecer tudo, os nossos sentimentos, falar dos nossos sentimentos, falar o que não tá legal, o que não tá, e às vezes usar de mensagens. E o respeito, né, é muito pelo que a gente faz mesmo, assim. Às vezes vão ter alguns comportamentos que são muito impulsivos, né, que ele não controla aquilo. E aí é diferente, tá? Até onde a gente tem consciência. Mas nós que temos consciência dos nossos atos, a gente consegue responder pelos nossos atos, que algumas crianças vão demorar mais tempo, algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, a gente demonstra respeito fazendo, tá? A gente demonstra respeito, às vezes, nos colocando no lugar do outro, né? Por exemplo, você, Juliana. Juliana é a mãe de um paciente meu. Às vezes já aconteceu dele, né, ter algum ato agressivo, e aí depois ele entender, foi porque ele estava com dor de cabeça. E às vezes foi a forma que ele conseguiu fazer. E na hora que você para pensar por que o outro tomou aquela atitude, você está respeitando ele e você está ensinando para ele o que é respeito. Às vezes ele não consegue demonstrar isso, mas você está ensinando isso para ele, tá? Tenha consciência e clareza disso. Gente, mas é isso. Nossa live tá chegando ao final. Hoje eu falei pra caramba. Lembrando, essa live não fica mais salva aqui no Instagram. Então, quem quiser assistir ela ou reassistir, né, pra lembrar dessas crenças, vai ter que me seguir lá no YouTube. É só procurar Bárbara Moura, que vocês vão me achar lá, com a minha carinha, né, azulzinha lá. Vocês vão me achar.
Me sigam, compartilhem aí com a galera. Gostei muito de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente encontra aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo Instagram, nesse mesmo horário. E domingo vocês vão ficar sabendo do próximo tema, tá bom? Beijo pra vocês. Boa noite. Ju, espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho, tá? E fica com Deus. Fica com Deus todos vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.